Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e é mais uma grande oportunidade que nós temos de falar não só sobre saúde animal, mas de um modo geral sobre saúde pública. Então, é a nossa missão, a nossa meta, a equipe e a coordenação do programa Saúde Animal tem como meta principal levar informações do dia a dia para o público de um modo geral. São vocês, nossos telespectadores parceiros, que nos acompanham sempre às quartas-feiras com edições inéditas e depois durante a semana com as nossas reprises. Hoje, por exemplo, mais uma vez teremos a oportunidade de falar sobre leishmaniose. E o assunto é pauta, tema de discussão, não é, de combate, de orientação. E as pessoas, aos pouquinhos, vão entendendo o que é leishmaniose. Aqui no nosso programa já falamos algumas vezes sobre isso, mas nessa semana especificamente, as atenções estão todas voltadas para o tema, já que nós tivemos mais um registro de caso aqui na cidade vizinha de Tupã, e isso já agrava ainda mais a situação. Então, nós vamos conhecer quais são as iniciativas de controle, combate, orientação, campanhas de divulgação, porque uma equipe multidisciplinar se une nesse momento, né, para combater essa doença, que é uma doença muito séria e que nós temos que levar em consideração todos esses detalhes. Para conversar comigo sobre isso, eu recebo a professora doutora Elma Polegato, ela que é presidente da Comissão Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde, além de docente da Universidade de Marília, não é, atuante, presidente da Associação de Médicos Veterinários e Zootecnistas de Marília e tem uma participação muito grande, né, no que diz respeito à saúde pública de um modo geral. Por isso, hoje ela é uma das nossas convidadas, além do Dr. Lupércio Garrido, chefe da Divisão de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade, né, coordenador dessa campanha, desse combate às zoonoses e leishmaniose especificamente em Marília. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigada, igualmente. Tudo bem? Tudo bem, graças. Nós estamos todos preocupados, mas existe sempre a motivação, não é, de orientação. Então, por isso que é um momento importante. Com certeza. Independentemente da situação. Uhum. Mas, doutor Lupércio, para começar, poderia já mapear qual é essa situação hoje em Marília e na região, depois do registro do caso em Tupã? Nós tivemos nessa semana a Semana Nacional de Combate e Controle da Leishmaniose Visceral Americana. É uma doença que preocupa muito, é uma doença que era comum nos estados do Norte e do Nordeste, principalmente de áreas rurais e áreas de selva, e hoje a gente vê essa doença se urbanizando e avançando pelo estado de São Paulo, já desde o final da década de 90, né, com a observação de um primeiro caso na cidade de Araçatuba. Nós não sabemos como e nem porquê, mas Marília só agora, no final do ano de 2011, registrou o primeiro caso. Nós não tínhamos nem mesmo o mosquito transmissor, que é o mosquito palha, né, ele foi encontrado pela primeira vez pela SUSEM em 2010, logo em seguida casos caninos sugestivos da doença, que nós temos trabalhado insistentemente no diagnóstico da doença em cães, e um caso humano no final do ano passado. Né? É uma doença que preocupa muito porque é uma doença que envolve vários fatores que fogem ao nosso controle muitas vezes. É um vetor que se reproduz em matéria orgânica de decomposição no solo, então uma situação bem mais complicada do que a que nós temos com o Aedes aegypti. E o fato da leishmaniose envolver um reservatório muito abundante nas cidades, né, de ser de difícil diagnóstico, de ter apenas um medicamento praticamente como tratamento para o ser humano, não haver tratamento no reservatório. Enfim, é uma doença bem complicada que representa um desafio novo, o serviço de saúde, e não só para o serviço de saúde, como também para a sociedade como um todo. Tanto que, por isso, a importância da nossa preocupação hoje em chamar atenção para vários setores da sociedade para que esse problema seja enfrentado de uma maneira conjunta, né, porque não é um problema só de saúde, não. Requer a parceria, inclusive, da comunidade, porque ela é a principal interessada e também, muitas vezes, a principal motivadora do problema, né? Porque não cuida, às vezes, do ambiente, não cuida da higiene do lugar, né? Então, o acúmulo de folhas secas, e essa época do ano muito propícia também, né? Para que as folhas vão caindo ali e a pessoa vai deixando, e o acúmulo de lixo, quer dizer, é uma situação muito delicada que requer uma cultura de cuidado e de prevenção, né, doutora? Requer muita informação e muita orientação, né?
Acho até por isso que o Ministério da Saúde fez essa semana de reflexão para que justamente os serviços municipais, estaduais, nessa semana iniciem trabalhos, né? Como nós estamos tentando fazer aqui em Marília, né? Nós estamos iniciando um trabalho, uma série de atividades que não termina nessa semana, né? Ela inicia-se nessa semana, essas atividades, e elas vão aí percorrer durante 2, 3 meses, como é o caso do concurso que nós temos de vídeos, né? Que nós vamos estar fazendo com as escolas, o 5º ano do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Então, em 3 categorias, vamos estar dividindo. Esse regulamento já está publicado no Diário Oficial da União, do município, de forma virtual, né? Nós até nisso pensamos em evitar fazer impressão para poder, porque é um problema ambiental, então temos que trabalhar com consciência, né? Também, né? Então, ele está no site também da Prefeitura. E na próxima sexta-feira nós temos um encontro com os responsáveis por todas as escolas, que estarão, então, tomando conhecimento desse regulamento, e a gente espera que todos participem. É uma maneira de estar se mobilizando a população, mobilizando os estudantes durante aí pelo menos uns 2 meses, para que eles, através de informações que vão buscar... Sim, a pesquisa, né? Porque para montar, para produzir o resultado aí final, né, do material, tem que se fazer muita pesquisa. Eu acho que a educação. Sempre o melhor caminho, e mobilizando multiplicadores naturais, que são os adolescentes, as crianças, os jovens, que depois vão ser cuidadores. Exatamente, mesmo, né, serão os futuros adultos, e aí que a gente espera que quando estiverem aí tomando conta das suas residências e tudo mais, já tenham essa informação, essa orientação e esse conhecimento para que cuidem de forma adequada e dessa forma realmente combata a doença, né? Então, a ideia desse concurso de vídeos é justamente essa: fazer com que durante um bom tempo, não apenas uma semana, se fale bastante a respeito da prevenção da doença, como deve ser o manejo ambiental dos quintais, dos terrenos vazios que tem próximo às escolas, né? A questão da posse responsável, porque é uma doença que envolve 3 entidades: o ambiente, o animal, em especial o cão, né, que é o principal reservatório, e o homem. Então, o regulamento, esse concurso, ele vai girar em torno dessas 3 entidades, né? E aí é um regulamento um pouquinho extenso, né? Então nós não vamos aqui estar falando sobre tudo. Mas a ideia basicamente é ampliar essa consciência, né, das crianças e das famílias, né, que vão estar todos ligados automaticamente. Exatamente. Para conhecerem até um pouco mais o que seria um problema, pode ser uma grande oportunidade, né? Para que as pessoas possam entender de uma vez por todas até que ponto essa relação é uma relação tão delicada do homem e animal, né, e meio ambiente, né, no dia a dia. Uma relação muito simples e ao mesmo tempo delicada, que requer uma série de cuidados. Exatamente. Né? São cuidados básicos, se a gente mantiver, fica tudo tranquilo. Mas se não, caso contrário, é o caos, né, que se instala. Infelizmente, né? Então, eu penso que é uma grande oportunidade para que todos possam falar sobre saúde pública em medicina veterinária, que também é um outro tema incrível, né, para as pessoas conhecerem mais. O médico veterinário, eu vejo o médico veterinário hoje como um dos principais agentes no combate a essa doença, porque depende dele a vigilância da doença no cão, né? E como o cão é realmente o grande reservatório desse parasita em ambientes urbanos, nós temos que focar no médico veterinário essa obrigação, né, de trabalhar junto com o serviço de saúde. Ele não deixa nunca de ser um profissional de saúde, médico veterinário, né? E a gente precisa mesmo, como você estava falando, de educação, da participação da imprensa, de todos os veículos de comunicação, para levar os conhecimentos corretos. Existe muito mito, existe muita desinformação a respeito dessa doença. É o que eu penso, né? Que é a oportunidade de entender o que de entender direito. Né? E o quão grave ela é.
É muito Exatamente. grave. Porque hoje ainda se discute muito o animal, né, já detectado com o problema, ele tem que ser sacrificado, aí vem a questão, né, alguns profissionais ainda dizem, não, Até, relativo. Tecnicamente não há discussão em torno disso. Isso daí não se discute. Então, Um mas animal ainda tem gente não que tem tenta tratamento. discutir. E vai sempre continuar tendo. Né? Mas a gente pode chegar ao caos, como você disse, por conta desse tipo de conceito errado. A gente tem observado nas cidades que têm tido problema já desde o final da década de 90 com leishmaniose, a gente sabe que a mortalidade é 90% nos seres humanos não tratados. Né? O cão pode levar a vida toda doente, inclusive sem apresentar sintomas, que ele fica como um reservatório apenas transmitindo a doença. A doença não se transmite de outra forma que não seja da picada do inseto no cão para levar para outro cão ou para o homem. Agora, imagina a multiplicação desses insetos. Exato. É esse o meu medo, porque né, nós estamos no limite. Porque se falar, tem um caso, as pessoas ainda ficam numa situação de comodismo. Um caso não parece tão grave. Não é? E eu acho que é contra isso que nós temos que lutar. Porque é grave, porque a tendência a se multiplicar é de uma forma muito rápida. E depois, para conseguir controlar, nós temos que até que agradecer que ainda existe esse controle, não é? Assim, e o trabalho que vocês realizam. O município de Pacaembu, quando foi prestar atenção, já estava com 30% da população canina contaminada. E não pode deixar chegar a isso. Isso representaria 15 mil cães na cidade de Marília. A gente não pode. Com o tratamento, a mortalidade da doença tem chegado a 10%. Nós temos Bauru com 300 casos, 35 óbitos, Araçatuba com 300 casos, também 32 óbitos. Nós temos Lins com 68 casos, 6 óbitos humanos. Né? Então, a tendência é essa. Mesmo com o tratamento, é uma doença complicada. Né? É um quimioterápico que existe só, o tratamento é feito intra-hospitalar. Então, a nossa primeira vontade, a nossa primeira obrigação, levar à população as informações corretas, né? E para o maior número de pessoas possível. Por isso, nosso envolvimento... Não causar aquele alarme, sem alarme, né? Mas deixando sempre muito claro que é sério. É sério. Exatamente. É um desafio grande que a gente tem pela frente. E essa questão agora também dos exames, esse mutirão, né, também percorrendo as ruas, fazendo os exames, já na hora, né, rapidamente vocês têm um sinal que depois aí sim é enviado para... O protocolo de diagnóstico da doença no cão mudou recentemente, né? O Estado não estava dando conta de processar tudo. O número de casos tem sido muito grande e o avanço da doença é muito rápido. Então, resolveu-se que os municípios passarão a realizar um teste, um teste moderno, um teste rápido, muito mais dinâmico, que não vai recair sobre as costas do Serviço Público Estadual. Então, o município faz esse teste como triagem, os casos positivos são enviados aos laboratórios regionais do Estado e eles sim dão o veredito final com relação ao diagnóstico laboratorial. Né? Essa é a forma de se fazer o inquérito canino, de se fazer a busca da doença no reservatório animal, né? Para que a gente possa se defender. Não existe em recursos, a gente sabe que com relação à dengue a gente tem tido problemas há décadas, né? E a coisa é difícil, imagina com uma luta contra um vetor que se reproduz no solo. Dengue, né? Tanto pois é. Que você mal enxerga o vetor, né? Mal enxerga. Inclusive, eu até trouxe um vetor aqui, eu não sei se eu vou conseguir. A gente teria que... ele está na pontinha desse papel aqui, eu não sei se conseguir... Na pontinha da agulha, né? Na ponta da agulha, se ele conseguir fechar. Vamos ver onde é que está o Michel lá, para ele conseguir vir para cá para ajeitar para a gente. É um inseto minúsculo. Vamos deixar aqui. Gente, é muito pequeno. É muito. E ele tem que fazer o repasto, ou seja, tem que se alimentar todo dia. É quase transparente, né? É muito pequenininho. Geralmente de manhã e no final da tarde. Né? Comecinho de manhã e finalzinho da tarde, crepuscular. Vamos ver se o Michel consegue mostrar ali. É muito pequenininho, parece mais ou menos aquela mosquinha da fruta. Que a gente confunde tranquilamente com qualquer outro, né? Tem hábitos noturnos, crepusculares, eu não sei, não. A pessoa ali em casa... Se você colocando essa caneta perto como referência, para imaginar, ele está em cima desse papelzinho branco aí, ele é minúsculo realmente, né? Então bem difícil, muito difícil o controle. É assustador, né? É assustador. Porque causa danos sérios. Exatamente. Causa muitos danos. Agora, ainda sobre a questão do concurso, da participação pública,
vocês vão acompanhar, né? Sim. Certamente, porque aí começarão a surgir as dúvidas. Exatamente. E, obviamente, vocês precisam orientar não só os professores, né? Porque eles vão também repassar essa informação, para já o projeto caminhar de uma forma sólida, né? Para que não haja nenhuma confusão e, claro, que não se perca o intuito principal, que é informar durante a construção desse projeto. Isso, Então, como é que vai ser esse encontro e a manutenção depois desses encontros? Terão que acontecer outras vezes. Isso, o encontro, então, será na próxima sexta-feira, dia 10, né, que é o dia em que a presidente Dilma estabeleceu como sendo o dia de combate à leishmaniose. Aí, né? Para oficializar. Para oficializar. E nós temos, então, pela Convias, a Diretoria de Ensino, Regional de Ensino e a Secretaria Municipal da Educação têm representantes participando também da Comissão Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde. E nós vamos, então, formar comissões, né, 3 comissões, que vão estar aí avaliando esses vídeos. O vídeo é de 1 a 5, pode ser de 1 a 5 minutos, né? E não necessariamente só a avaliação final, né? Não só a avaliação final. Isso que é o mais interessante. Existem os sites. Na próxima sexta-feira, o Dr. Lupécio ele fará uma breve apresentação da doença, na série histórica no nosso município. E, obviamente, nós vamos nos colocar à disposição para estar colaborando, né? E o nosso curso de Medicina Veterinária da Unimar, ele também, os alunos também vão ter uma participação, não no concurso propriamente dito, mas existe um tema dentro da disciplina de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, que é sobre educação em saúde. E eles, então, desde 2000, esse trabalho já é feito nas escolas, eles são preparados para poderem estar falando sobre posse responsável de animais. E esse ano, além da posse responsável, vão abordar também o tema leishmaniose. Então, eles também vão poder estar nesse trabalho orientando os alunos, ampliando essa orientação, essa informação nas escolas, de diferentes estratégias, né, para as diferentes faixas etárias. Isso estará sendo feito também, né? E posse responsável é um tema tão amplo, né? E também às vezes causa uma certa polêmica, porque mais uma vez, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, tem o cão comunitário, todo mundo acha muito bonito, né? Tem o altruísmo de, olha, não vamos cuidar, ou então de repente o animal que está ali pelas ruas, alguém cuida, mas depois ninguém assume, né? E aí depois vem a questão mesmo do abandono, né? Que dificilmente as pessoas assumem na prática, mas existe muito. Né? Então acho que a posse responsável foge até dessa expectativa simplista que a gente tem de achar, olha, é só questão de carinho, né, do amor pelo animal, mas é responsabilidade com o outro ser humano. Né? Comigo e com o outro. Então, quando eu abandono esse animal, quando eu permito que ele fique pelas ruas, eu cuido, mas ao mesmo tempo me afasto quando surge um problema, eu estou colocando em risco a vida, óbvio, do animal, mas de toda a comunidade. Então, a posse responsável é muito ampla. Né? Então, é uma oportunidade, quando a gente fala agora em posse responsável, começar a pensar, posse responsável, liga o ponto, leishmaniose, né? Outros problemas, acidentes e tudo mais. Olha como é rico o assunto, né? Exatamente. Essas questões todas, esses problemas todos relacionados a animais, eles são filhos da desinformação e da guarda irresponsável, na verdade. Se a gente tiver um consenso em torno do que significa a guarda responsável de um animal, a gente vai avançar muito. Isso não se consegue do dia para a noite, assim, rapidamente, né? Quando a gente tem uma doença como essa pela frente, a gente sabe que a superpopulação é um agravante muito grande. Nós temos, no estado de São Paulo, uma população de um cão para cada 4 habitantes e um gato para cada 15 habitantes, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que haja, para a segurança dos municípios, um cão para cada 10 habitantes no máximo. Nós temos 1 para 4 na maioria das cidades. Nós temos uma população de 3 milhões de cães na cidade de São Paulo e uma população de 50 mil cães na cidade de Marília. Isso é uma população exagerada que traz riscos, né? Não só com relação à saúde, mas também gera o abandono e o maltrato. Então, em Marília, desde 2007, né, a gente já tem um programa de castração implantado, né, de castração e aí, além a baixo da educação, custo. Castração, que é outro item que não pode faltar. Castração para evitar o nascimento indesejado de crias, porque depois não há quem assuma a responsabilidade sobre essa quantidade de animais. A gente sabe que para cada criança que nasce 10 cães. Marília nasce 10 crianças por dia.
né? Então a gente não... são 15 cães, na verdade. A sensação que dá é que é um descontrole. É um descontrole. E precisa haver uma atitude responsável da população, não só de proprietários de animais, mas da população como um todo, com relação à guarda de animais, à posse de animais, para que a gente possa avançar um pouco nessa área. Né? E a disposição das pessoas em discutir esses assuntos. Exatamente. Mais uma vez eu volto ao início aqui, simplesmente empurrar e falar, olha, não, tá tudo bem, ainda não aconteceu nada comigo, então não é tão sério assim, não é? E eu acho que a disposição das pessoas em ter esse espírito mais cidadão, né, que é o grande lema, né, que a gente pode levantar de uma bandeira aqui de na realidade, mesmo, né? Após ser responsável, o cidadão que é responsável, em ele não tendo cão, ele está participando da posse responsável, porque talvez ele tenha refletido que ele não tem condições de manter um cão adequadamente, então ele acha melhor não ter. Então a posse responsável não é só para quem tem o animal, é para todo cidadão. Né? Porque todos nós temos o direito de ter, mas será que temos condições de manter um animal adequadamente? Riscos, né? Às vezes eu não tenho animal e corro um risco dividir no mesmo espaço, né? Por problemas, às vezes por falta de consciência do outro que está ali. Exatamente. Olha, nós temos que fazer uma interrupção rápida. Voltaremos, olha, o tempo passa muito rápido, para as nossas considerações finais, mas agora a participação do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, e também a palavra do aluno, sempre a representação da Universidade de Marília aqui no Saúde Animal. Vamos lá. Bom, eu estou no último ano da faculdade, no 9º termo, e então a gente tem que fazer o estágio obrigatório. E eu escolhi fazer aqui na Unimar pela estrutura que ela proporciona para o aluno e também pelos profissionais, pelos professores, que eles são capacitados para realizar qualquer atendimento aqui. E também a gente tem que levar em consideração os exames que a gente tem a possibilidade de fazer aqui, como complemento, que tem o raio-x, o ultrassom. Então isso é muito importante para a gente já ir se familiarizando para poder estar preparado para o mercado de trabalho. Então, vamos esperar terminar o estágio, aí depois, quem sabe, começar uma pós ou quem sabe prestar residência aqui mesmo, que eu fiz estágio aqui no Hospital Veterinário aqui da Unimar desde o 1º ano da faculdade, então eu gosto muito daqui. Estou muito acostumada já com a rotina aqui. Me sinto em casa. Temos ultimamente nos preocupado sobre maltrato de animais. A mídia divulgou recentemente uma senhora chamada Dalva, em que para nós, ela passa a ser uma assassina, porque ela tirou a vida de muitos animais que não mereciam esse respeito, essa atitude dessa senhora com tanta maldade, sacrificando cães e gatos. É um processo policial, esse processo tramita a nível de São Paulo. Eu peço à sociedade, se tiver conhecimento de alguma pessoa que tem esse tipo de atitude, por favor, notifique ao Conselho, porque o Conselho irá tomar as providências judiciais junto a essas autoridades para que a gente definitivamente elimine de nosso meio esse tipo de atitude de pessoas que não merecem o respeito nosso. Imagina você sacrificar animais, tirar a vida de um inocente que não fala, mas ele nos escuta, ele nos dá carinho, nos dá amor, nos dá dedicação e nos respeita muito bem. E nós temos de respeitar. E essas pessoas não podem conviver nesse meio nosso de profissionais, que temos o respeito e o dever de defendê-los em todos os seus momentos. Olha a missão que nós temos, uma missão digna de numa mesa cirúrgica, recuperar a vida de quantos animais chegam ao nosso meio com possibilidade até de perder a sua vida. Mas nós o salvamos e devolvemos a ele a alegria de viver. Não vamos permitir, de hipótese alguma, que pessoas cruéis tirem a vida desses inocentes.
Muito bem, olha, nós precisaríamos aqui de outros 10 programas, né, para falar sobre esse assunto, mas para finalizar, como existe esse trabalho, né, corpo a corpo mesmo com a população a partir de agora, e assim também como projeto educativo, né, ampliando em todas as regiões da cidade, em todos os níveis sociais, então eu acho que fica aqui esse aviso, não é? E até o convite para que as pessoas reflitam mais, que é uma doença que pode atingir a todos, né, doutora Elma? Não apenas os animais, mas também as pessoas, né, e que é uma doença de difícil diagnóstico, né, e que então o importante é realmente fazer o manejo ambiental dos quintais, do entorno da residência de forma adequada. Se sentir algum problema com insetos incomodando e não sabe o que é, e está sempre se batendo, entrar em contato com as zoonoses e tentar aí qualquer sintomatologia também, buscar o recurso médico o mais rápido possível. Eu acho que é uma maneira da gente não estar acudindo rapidamente para verificar se é o problema e evitando que novos casos apareçam, né? E principalmente receber os agentes, né, de saúde agora nesse trabalho de orientação, o inquérito, né? Ouvir, né, tirar as dúvidas, permitir que, né, o primeiro teste ali, a triagem seja feita no animal, né, permitir que o trabalho se desenvolva, né, com tranquilidade, porque muitas pessoas ainda resistem, ou às vezes não querem atender a equipe, não é assim? Isso pode acontecer. Nós temos uma equipe de mais de 300 pessoas hoje capacitadas, trabalhando na rua, casa a casa e levando informações corretas. A informação correta é a ferramenta mais eficaz que nós temos numa situação como essa, né? E é por aí que a gente tem que começar, informando corretamente, educando as pessoas, levando conhecimento e esperando em contrapartida que as pessoas se mobilizem, denunciando casos de animais com sintomatologia suspeita, levando crianças principalmente, que é uma doença que me preocupa mais na faixa de 0 a 2 anos, as crianças, e pessoas imunodeprimidas, idosos. Os primeiros sinais, a pessoa vai... Febre, Denise, uma febre demorada, mais de 15 dias que não cessa, isso tem que ser valorizado. De qualquer maneira tem que correr. É um sinal. Exatamente. De qualquer maneira. E febres que não passam, com perda de apetite, emagrecimento rápido, crescimento do volume abdominal, a mudança da cor da pele, aquela pele amarelecida, né, palidez, parece uma disposição, uma anemia, né? Uma situação gastroentérica complicada, né, com diarreias e vômitos, tem que ser levado, esses casos têm que ser valorizados e levados ao serviço de saúde. E os animais também, né, já começam a dar os sinais. Isso, com perda de queda de pelo em torno dos olhos, com emagrecimento também acentuado, amoadinho, né? Lesões na ponta de focinho, ponta de orelha, são todos sintomas sugestivos. A unha começa a crescer, demora um pouco mais, né? Demora quando um pouco mais, cresce muito. Esse é um sinal típico da doença. É um sinal típico da doença. É o que mais diferencia de outros problemas. Sem dúvida. Então, são várias frentes, a promoção da limpeza, da mudança do meio ambiente, mudança de comportamentos, mudança de hábitos, remoção de fezes, de frutas, de matéria orgânica, né? A vigilância sobre os animais, onde o veterinário tem um papel fundamental, né? E o trabalho sobre o ser humano, que é bem mais delicado aí, e é o hospedeiro final dessa doença e que pode ter os maiores agravos por conta dela. Bom, nós teremos a oportunidade também de levar um pouco mais desse assunto para a nossa caminhada em setembro, né? No dia 9, dia do médico veterinário, 9 de setembro. Que faz parte, é uma das atividades que faz parte dessa semana, né? A gente foi incluída vamos orientar também lá durante a caminhada, né? Então, os alunos da medicina veterinária da disciplina de preventiva estarão sendo preparados para que no dia da caminhada eles estejam lá também orientando, informando, com cartazes, faixas. Vai ser uma grande oportunidade. Exatamente. Porque geralmente quem vai a esses eventos, né, são pessoas bem intencionadas, né, com o seu animal, o cuidado, o bem-estar animal, que também podem multiplicar depois essa informação. Mas vamos ver também se nessa caminhada a gente tem aí, como nós temos a Convias, que tem a integração da educação de maneira geral, tanto do município quanto do Estado, estender o convite, né, que mais pessoas façam parte dessa caminhada e que ela seja aí
um sucesso não só... Uma celebração, né? Uma celebração exatamente. mesmo em nome da informação. E da educação em saúde. Da educação em saúde e do apoio popular de modo geral. Isso, só tenho que agradecer a participação de vocês. Desculpem a correria, né, do nosso tempo, mas acho que o assunto é muito interessante, rende mesmo. Nós teremos a oportunidade de falar mais sobre isso. A gente agradece. Sucesso para vocês nesse trabalho. Obrigado. E muita força para que vocês continuem. E você é a nossa convidada para integrar uma das comissões que vai aí avaliar os vídeos, tá? Me sinto muito honrada. Muito obrigada mesmo, doutora Elma. Obrigada, doutora Nada, que isso. Olha, então nós vamos encerrando aqui mais essa edição do programa Saúde Animal. E se você tiver alguma sugestão, dúvida, entre em contato por meio do saudeanimal@unimar.br. Nós estaremos aqui prontos a atendê-los sempre. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Nossos agradecimentos à coordenação dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unimar. Graças a essa coordenação, ao trabalho da coordenação, nosso programa existe com o intuito de levar muita informação à nossa comunidade. Obrigada mais uma vez ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.